Olá, gente! Hoje a gente vai fazer uma videoaula sobre distribuições discretas de probabilidade. Para começar, a gente tem que saber certinho essa equação do valor esperado, que é o somatório da multiplicação entre x e p, onde x e p é uma variável que depende de cada equação para saber qual que é essa variável. Vamos lá para a primeira questão. O tempo t em minutos necessário para um operário processar certa peça é uma variável aleatória, com a seguinte distribuição de probabilidades, que é esse quadro que o professor dá na questão. A letra A. Calcular o tempo médio de processamento ET. Ou seja, o que é isso? A gente vai usar a mesma fórmula que eu mostrei para vocês do valor esperado. Então, a gente vai fazer o somatório da multiplicação entre as variáveis, ou seja, a gente vai multiplicar o 2 com 0,1, somar com a multiplicação do 3 e 0,1, e assim consecutivamente em todas as variáveis, que dá um resultado de 4,6. Tá, agora na letra B. A probabilidade de que o tempo necessário para um operário processar certa peça seja no máximo 5 minutos. Ou seja, a gente consegue ver aqui na tabelinha que o tempo vai de 2 até 7. Então, para ele dar 5 minutos, então a gente vai excluir o 6 e o 7, porque ele quer no máximo 5 minutos. Então, a partir daí, a gente vai somar os PT deles, que a gente vai saber a probabilidade. Ou seja, 0,1, que é o tempo de no máximo 2 minutos, mais 0,1, que é o tempo máximo de 3 minutos, 0,3, que é o tempo de 4, e 0,2, que é o de 5. Então, o somatório deles é 0,7. Para a próxima questão, então. Considerando as probabilidades do exercício anterior, sabe-se que o operário ganha um fixo de R$ 2 por peça produzida. Mas se ele processa a peça em menos de 5 minutos, ganha um adicional de R$ 1 por minuto poupado. Por exemplo, se ele processa a peça em 3 minutos, recebe a quantia de R$ 4. Seja G a variável aleatória, quantia por peça. Eu sublinhei aqui G a variável aleatória para a gente saber que sempre é o G que vai estar em destaque. Vai estar em todas as tabelas que a gente fizer. Mas é igual ao exercício anterior por essa tabelinha que ele dá no exercício 1. Então tá, letra A. Obter a distribuição de probabilidade da variável aleatória G. A gente vai perceber que no tempo, como ele ganha um fixo de R$ 2, então ele vai receber por 7 minutos R$ 2, por 6 minutos R$ 2 e por 5 minutos R$ 2. E como o exercício diz, mas se ele processa a peça em menos de 5 minutos, vai ganhando um adicional de R$ 1 por minuto poupado. Então, até 5 minutos, ele ganha R$ 2. Então, em 4 minutos ele vai ganhar 3, em 3 minutos ele vai ganhar 4, e em 2 minutos ele vai ganhar 5. E essa é a tabelinha que a gente vai fazer. E agora a gente quer obter a distribuição da probabilidade da variável aleatória G. A gente vai montar essa segunda tabelinha. Ou seja, a gente só consegue ganhar 2, 3 ou 4, 2, 3, 4 ou 5 reais. Então, a gente vai ver a probabilidade por essa tabela que ele deu no exercício anterior. Ou seja, para ganhar R$ 2, ele vai fazer o tempo em 5, 6 e 7 minutos. Então, a gente vai somar o tempo que dá na tabelinha. 0,2 mais 0,2 mais 0,1, que é o tempo de 5, 6 e 7 minutos. Ou seja, vai dar um valor de 0,5. Para ganhar R$ 3, ele só consegue chegar em 4 minutos. Então, a gente vai olhar na tabelinha que em tempo de 4 minutos é 0,3. Então, a probabilidade é 0,3. E, consecutivamente, para o 4 e para o 5. E sempre tem que dar o total de 1. Somando todas as probabilidades, tem que sempre dar 1. Agora, vamos calcular a esperança de G. Que a esperança é, de novo, por aquela fórmula que eu tinha mostrado. O somatório da multiplicação de cada uma das variáveis. Então, a gente multiplica 2 vezes 0,5, mais 3 multiplicado por 0,3, 4 multiplicado por 0,1 e 5 multiplicado por 0,1 novamente. Então, que dá um total de 2,8, que é a esperança dessa questão. Vamos para a próxima questão, então.
Um lote de aparelhos de TV é recebido por uma empresa. 8 aparelhos são inspecionados. O lote é rejeitado se pelo menos 2 forem defeituosos, sabendo-se que 5% dos aparelhos são defeituosos. Então, para a gente chegar nessa resolução do exercício, a letra A pede a distribuição da probabilidade da variável aleatória. Então, nós teremos que ir para uma daquelas tabelas que o TESA nos passa. E essa tabela é a distribuição binominal. Por exemplo, o exercício nos pede que 8 aparelhos inspecionados. Então, o N é 8. Estamos nessa tabela aqui. E sabendo que 5% dos aparelhos são defeituosos. Então, nós vamos ter que ir no 5%, ou seja, 0,05. Então, a tabela que a gente quer é toda essa linha do 0,05 aqui. Então, a partir disso, a gente pode montar a tabelinha, ó, que o primeiro começa 0,6634, o segundo 0,2793, e assim a gente pode montar a tabela, que se dá dessa fórmula aqui. Então, agora, a distribuição da probabilidade da variável aleatória é toda essa tabelinha aqui, essa é a resposta da A. A letra B, a probabilidade de a empresa rejeitar todo o lote. Ou seja, para ela rejeitar todo o lote, aqui na questão diz que o lote é rejeitado se pelo menos dois forem defeituosos. Então, se a empresa rejeitar todo o lote, tem que ser maior ou igual a 2. Então, a gente vai pegar as variáveis que vai fazer 1, que é o total sempre da probabilidade, e diminuir pela probabilidade de ser menor que 2, que isso é a probabilidade de o lote não ser rejeitado. Ou seja, então a gente tira 1 menos a probabilidade de ser 0 defeituosos e o outro, que é 1, de 0,2793 mais 0,6634. Então, 1, que é o total, menos a probabilidade dos aparelhos não serem rejeitados, que é 0 aparelhos e 1 aparelho. Ou seja, vai dar um total de 0,0573. Agora, na letra C, qual é o valor esperado de aparelhos com defeitos? Então, o valor esperado a gente faz assim, são 8 aparelhos, e 5% são defeituosos. Então, a gente vai fazer 8 vezes 0,05, que é o 5%, então o resultado dá 0,4. Essa é uma próxima questão que nós vamos trabalhar com outra tabela. Se um banco espera receber em média 3 cheques sem fundo por dia, qual a probabilidade de num dia qualquer receber A, 4 cheques sem fundos? Então, a gente vem para a tabelinha, que é da distribuição de Poisson. E nessa tabelinha a gente vai perceber receber 3 cheques sem fundos. A gente vem onde o alfa é 3. Então, tá aqui. E a letra A pede 4 cheques sem fundos. A gente vem no X, que é 4, que é a quantidade que ele iria receber. Então, onde 4 e 3 se encontram, vai ser o valor da resposta A, que nesse caso é 0,1680. Agora a letra B. No máximo, 2 cheques sem fundos. Então, se a gente quer no máximo 2 cheques sem fundos e são 3, a média é 3, a gente continua nessa mesma tabela, onde o 3 na coluna 3, e isso na linha do 0, do 1 e do 2. Que no caso é 0, porque no máximo 2, a gente tem que chegar até 2. 0, 1 e 2. Aí o somatório disso é a resposta. Agora, na letra C pede 5 cheques sem fundos em 2 dias consecutivos. Se num dia ele recebe a média de 3, em 2 dias vai receber 6 cheques. Então, a gente vem na coluna do 6, porque ele está recebendo 6 cheques na média em 2 dias. Nessa tabela do 6, a gente vem na linha 5. Por que 5? Porque a questão está pedindo 5 cheques sem fundos. Então, no encontro da linha 5 com a coluna 6, é o resultado da questão, que nesse caso é 0,1606.